Para falar do fim dessa primeira parte do Plano Real, onde havia ainda uma relação com o dólar, se bem que não fixa, não rígida, em lei 1:1 ou 1:2, sei lá, havia uma banda, havia um limite superior, um limite inferior, e ele flutuava ali dentro, mas havia um compromisso, quer dizer, o Banco Central tinha que ficar acompanhando o câmbio e intervindo se chegasse muito perto de uma banda ou de outra, né? Quer dizer, se o dólar começasse a subir muito, para bater na banda superior, o Banco Central tinha que vender dólar, botar dólar no mercado e assim baixa o preço do dólar. Se o dólar começa a cair muito, encosta na banda inferior, o Banco Central comprava dólar e ficava assim com e assim aumentava o preço do dólar. E o Banco Central tinha que ir fazendo essa sintonia fina. No primeiro momento, tudo funcionava direitinho, o real ficava até mais perto da banda inferior. À medida que foi complicando, ele grudou na banda superior e virou quase que um regime de câmbio fixo, porque ele ficava grudado sempre na banda superior, e o Banco Central tendo que defender a moeda o tempo todo, e isso gerou uma pressão que, num certo momento, precisamente em janeiro de 99, ficou insuportável, e aquela estrutura foi por água abaixo, gerando uma apreensão muito grande na sociedade. Então, mas para entender por que isso aconteceu, nós vamos ter que conversar um pouco sobre câmbio e juros, que é um conceito importante, é uma relação importante, mas uma relação sempre muito difícil. O Mário Henrique Simonsen, que eu já falei para vocês, ele foi foi ministro do Geisel. O Mário Henrique Simonsen tinha uma máxima que ele dizia que Deus inventou o câmbio para ensinar humildade aos economistas. Porque é impressionante como a gente erra quando fala de câmbio. A nossa capacidade de errar quando falamos de câmbio é quase infinita. Tem um estudo muito interessante que diz o seguinte: se você pegar os modelos de câmbio que nós usamos em economia, e vai prever o câmbio, por exemplo. Vamos usar esses modelos para prever o câmbio nos próximos, sei lá, 20 meses. Então, usou os modelos. E um outro cara, ele faz assim, ele joga uma moeda, se der cara, ele diz que o câmbio sobe, se der coroa, ele diz que o câmbio cai. Pois bem, esse cara jogando a moeda, ele acaba acertando mais que os economistas. Então, esse é isso é uma variável muito difícil de entender e de explicar, mas eu vou pegar aqui um aspecto, é uma das abordagens, depois eu vou falar um pouco mais sobre câmbio quando eu chegar lá no tripé, mas aí na próxima unidade, ou é na outra ainda, porque na próxima a gente vai voltar para os anos 80 para falar Não, essa aqui é a outra que era de inflação. Essa aqui a gente já falou de consenso de Washington e tal. Mas é na próxima unidade, então, que eu vou falar mais do tripé. Aí eu falo mais um pouco de câmbio, mas aqui eu quero só... aqui eu quero botar luz nessa relação câmbio e juros, né? Então vamos lá. Suponha que você é um investidor internacional. Se você é um investidor nacional, você é um brasileiro, talvez você esteja preocupado com quanto você vai ganhar de juros e com os preços do que você compra. Aí você quer que de alguma forma aquele juro seja maior do que os preços para compensar e você abrir mão de consumir teu recurso agora. Mas se é um investidor internacional, a coisa é um pouco diferente. Ele está investindo numa moeda estrangeira, em real, por exemplo, um americano que vai investir num título em real, título do governo brasileiro, então ele precisa de real para comprar, títulos emitidos no Brasil, de dívida interna. Ele vai olhar a rentabilidade do ativo, mas em vez de estar preocupado com a inflação, porque ele não vai comprar nada do Brasil, ele está preocupado com o câmbio. É o câmbio que interessa. Se ele ganha muito, por exemplo, supõe que lá nos Estados Unidos a taxa, por exemplo, está em 2, ou 0, 0,25, por aí. E aqui no Brasil a taxa está em 15. Cara, o Brasil está pagando mais. Isso quer dizer o seguinte, se você emprestar, vamos por 2, se você emprestar 100 mil para o governo americano, em um ano você tem 102 mil. Se você emprestar 100 mil para o governo brasileiro, em um ano você tem 115 mil. Opa, por que eu não vou para o Brasil? Porque tem uma pegadinha. Para o americano você empresta em dólar e recebe em dólar, porque você está todo em dólar lá nos Estados Unidos. Para o Brasil você vai pegar seu dólar, transformar em real, emprestar em real para o governo brasileiro e receber em real. E aí vem a pergunta, quando eu recebi meu dinheiro e eu voltar para o dólar, o que eu ganhei com juros maior, eu vou acabar perdendo se o câmbio tiver desvalorizado mais? Essa pergunta é central quando a gente olha o investidor internacional. E por investidor internacional não é necessariamente nascido no exterior. Pode ser um brasileiro também, mas que ele opera em todos os mercados, ele trabalha no mundo todo. A questão aqui não é exatamente
nacionalidade do cara, como é que ele se coloca no mercado. É você poupando para comprar da entrada de um carro novo, de um apartamento. Então, se você está pensando nisso, você vai olhar a rentabilidade do seu investimento e o preço do carro ou do apartamento. Ou você é um especulador internacional, que especulador sem nenhum sentido pejorativo aqui, só especulador mesmo, porque é especulador. Meu cabelo está caindo aqui, está me incomodando. Vamos lá. Ou você é um cara que não, você está comprando várias moedas, investindo em títulos americanos, em títulos em euros, sei lá, você está rodando o mundo. É nesse sentido que eu falo investidor internacional. O nome disso é paridade de juros. Aí tem vários tipos, tem coberta, descoberta. Não vamos entrar nesse detalhe, não. Eu só quero que vocês parem para pensar isso. Se você é um investidor internacional, os juros importam, mas o câmbio, o desvalor, o que você espera que vai acontecer com o câmbio também importa muito. Também importa muito. Vou dar um exemplo para botar isso talvez mais claro. Suponha que o investidor internacional deseja aplicar 100 mil dólares por um ano. Ele tem 100 mil dólares, ele quer aplicar por um ano. Ele pode investir nos Estados Unidos a uma taxa de 5%. Então, se ele investir nos Estados Unidos, ele ganha 5%. Daqui a um ano ele tem 105 mil dólares. Ou ele pode investir ao Brasil a uma taxa de 20%. Então, aqui é melhor, os juros é maior. Caso decida investir no Brasil, e aí está a pegadinha, ele terá de converter os dólares em reais, a uma taxa de R$2 por um dólar. Então, se ele quiser investir no Brasil, ele pega os 100 mil dólares dele e transforma em 200 mil reais. Essa é a opção que ele tem. E aí investe os 200 mil reais que valem 100 mil dólares. Só que ele vai resgatar daqui a um ano e daqui a um ano muita coisa pode acontecer. Eu quero saber qual a opção mais rentável. O que dá mais dinheiro? O que vale mais a pena fazer se eu tenho essas duas possibilidades? Investir 100 mil dólares nos Estados Unidos e ganhar 105 mil dólares daqui a um ano. Ou transformar 100 mil dólares em 200 mil reais, investir no Brasil e tirar 240 mil reais daqui a um ano. E se você parar um pouquinho para pensar, a pergunta é, o que vale mais? 240 mil reais ou um dólar? Desculpa, aí não dá, né? Ou 105 mil dólares. E a resposta é, depende do câmbio. Depende de quanto tiver o câmbio quando você for converter esses reais em dólares. Se eu olhar o gráficozinho, né, para botar, eu botei 100 mil, né, o fluxo de caixa, eu botei 100 mil, 105 mil daqui a um ano. Dólar, repare o dólarzinho aqui, doleta. Repare que está tudo em dólar. Esse é investir nos Estados Unidos. Você botar no Brasil, você botou 200 mil reais, aqui está o realzinho, para tirar 240 mil. Por que 100 e 200? Porque eu estou supondo que o câmbio está 2. Então, se colocar nos Estados Unidos, ao final de um ano, você tem 105 mil dólares. Se colocar no Brasil, ao final de um ano, você tem 240 mil reais. E a pergunta é, o que vale mais? 105 mil dólares ou 240 mil reais? E a resposta, obviamente, passa pelo câmbio. É isso que os investidores internacionais ficam olhando. A posição final de ganho ou perda, então, depende da taxa de câmbio ao final de um ano, coisa que ele não sabe. Ele até sabe os juros que ele está comprando o título. Supõe que está direitinho. Está bem claro no contrato. Aqui não tem ninguém dando calote no sentido de não pagar. Os Estados Unidos vai pagar, vai resgatar o título. O Brasil também vai. Mas ele não sabe o câmbio e isso ninguém garante para ele. Né? Supõe que ninguém garante. Pode ser que o Banco Central tenha uma política de garantia. Por exemplo, um câmbio fixo é isso. O Banco Central diz, olha, eu garanto que a taxa vai ser essa. 2, eu garanto que a taxa vai ser 2 o tempo todo. Só que garantias de Banco Central nem sempre funcionam. Por exemplo, às vezes não acontece. O Banco Central garante. O Brasil, num certo momento, não conseguiu segurar o câmbio. A Argentina, então, nem se fala. Então, ainda assim, tem uma margem de dúvida, mesmo que o Banco Central tenha esse compromisso. Caso 1, vamos fazer casos agora. A taxa continua R$2 por dólar. Nesse caso, os 240 mil reais valem 120 mil dólares. Colocar o dinheiro do Brasil deu um ganho de 15 mil em relação a colocar nos Estados Unidos, 15 mil dólares. O ganho equivalente a 15% do total investido, ou seja, o ganho por investir no Brasil deu igual à diferença da taxa de juros entre Brasil e Estados Unidos. Então esse é o caso onde o câmbio ficou constante. Estava 2, continuou 2. Legal, legal. O cara ganhou, valeu a pena investir no Brasil. Foi bom investir no Brasil. Suponha agora que a taxa caiu, o câmbio caiu para R$ 1,50 por dólar. Os 240 mil deles agora, fazendo a conversão, vale 160 mil dólares. Colocar o dinheiro no Brasil deu um ganho de 55 mil dólares em relação a colocar o dinheiro nos Estados Unidos.
o ganho equivale a 55% do total investido, ou seja, aproximadamente, né, o ganho de investir no Brasil é maior, aqui eu não botei valor, então, é maior do que a diferença de taxa de juros no Brasil e nos Estados Unidos. Então, aqui, o cara se deu muito bem. Ele ganhou duas vezes. Ele ganhou porque ele pegou os juros do Brasil maior e ele ganhou porque a moeda brasileira valorizou. E ele estava com a moeda que valorizou. Esse é o melhor cenário aqui para o cara. O cara ficou muito feliz. A taxa sobe para 3. Agora é o outro caso. O real perdeu valor e o dólar que você comprava por 2 agora compra por 3. Os 240 mil agora valem 80 mil dólares. Colocar o dinheiro do Brasil deu uma perda de 25 mil dólares em relação a colocar o dinheiro nos Estados Unidos. A perda equivale a 25% total investido, ou seja, a perda é a perda por conta da desvalorização do câmbio mais do que compensou o ganho pela diferença de juros. Então, essa relação, o investidor internacional está olhando o tempo todo. Você vê que, a depender do câmbio, ele pode ganhar 15 mil em relação a ficar nos Estados Unidos, ele pode ganhar 55 mil em relação a ficar nos Estados Unidos, ou ele pode perder 25 mil em relação a ficar nos Estados Unidos. Então, botar dinheiro no Brasil, e aqui o Brasil pagou a taxa combinada, tudo funcionou. Aqui é o câmbio, é um risco cambial que o investidor internacional está olhando o tempo todo. Ele tem que olhar, porque senão ele perde dinheiro, e vocês sabem que esse pessoal, vocês não sabem, eu te digo que sim, porque eu conheço vários, os caras não querem perder dinheiro de jeito nenhum. O maior pânico deles é perder dinheiro. Dependendo do quanto eles perdem, pode perder até o emprego. Então, é uma coisa complicada. A gente pode fazer a conta de trás para frente, determinar qual desvalorização do câmbio faz com que o investir no Brasil, nos Estados Unidos, dê o mesmo retorno. Para isso, é só achar a taxa de câmbio que faz com que 240 mil reais seja igual a 105 mil. E essa a taxa de câmbio que deixa os investimentos iguais é de aproximadamente 2,2857. Então, se for nesse valor aí, 2,2857, deu na mesma investir nos Estados Unidos e no Brasil. O mercado geralmente trabalha nessa direção. As pessoas vão se movimentando até igualar essas coisas, mas nem sempre. Ainda mais câmbio, que, como eu disse, é uma variável desgraçada, muito difícil de prever. Então, de fato, quando o investidor internacional compra título do Brasil, ele está tomando um risco. Aí de outras moedas também, isso vale para qualquer moeda. Agora, é claro que tem moedas mais estáveis do que outras. Pega euro, por exemplo, ele tem mais estabilidade do que o real, ou outras moedas de países emergentes, né? Com exceções, a China, que é moeda, eles lá controlam e tal. Mas, via de regra, país emergente, essa turma aqui da América Latina, a turma fica com o pé atrás. Mas em 99 foi muito maior do que a América Latina o problema. Vamos chegar lá. Então, o investidor vai querer colocar dinheiro no Brasil se acreditar que a taxa de câmbio vai estar abaixo de 2,2857. Vale a pena para ele botar dinheiro no Brasil. Se ele acha que está acima, ele não vai querer botar dinheiro no Brasil porque ele vai enxergar a perda. Grosso modo, podemos dizer que o investidor topa colocar o dinheiro no país se a diferença entre os juros no país e dos Estados Unidos for maior que a expectativa de desvalorização do câmbio. Então, 5% de diferença ele quer que seja maior do que ele espera que o câmbio vai desvalorizar menos de 5%, ele topa botar o dinheiro, grosso modo, aproximado. Bom, quando existe, então, uma desconfiança generalizada que a moeda de um país vai desvalorizar, os investidores começam a querer taxas cada vez mais altas para colocar o dinheiro no país. Se eu começo a acreditar que aquela moeda vai desvalorizar muito, eu só boto meu dinheiro naquele país se me der um juros muito alto, porque eu não quero ter a perda que cubra o risco da minha perda cambial. Essa taxa de juros mais alta pode elevar a dívida pública, né? Porque o governo está pagando essa taxa de juros, o que vai gerar mais desconfiança na moeda. Vocês estão vendo se formar um ciclo complicado. O investidor acha que a moeda vai desvalorizar. Para isso, ele pede juros mais altos. O governo, para atrair capital, e pense, o Brasil é um país que precisa atrair capital o tempo todo, a gente tem muito pouca poupança, então para atrair capital, o governo eleva os juros. Para atrair capital. Não necessariamente para combater a inflação. Aqui no meu raciocínio é para atrair capital, que ele precisa fechar as contas. Então, para atrair capital, ele eleva os juros. Quando ele eleva os juros, a dívida pública sobe, porque ele está pagando mais juros na dívida dele. Com a dívida muito alta, as pessoas, aquele país está muito endividado. Vai ter problema, a moeda vai desvalorizar. E aí você tem um ciclo perverso. Você tem um ciclo perverso e, de certa forma, o Brasil viveu esse ciclo lá nos anos
lá nos anos 90. A combinação dessas duas forças pode levar a uma situação onde o BC aumenta juros, mas os dólares continuam saindo do país e a moeda local continua perdendo valor. Então você tem um cabo de guerra entre o BC e os investidores. O BC tenta segurar, não consegue, porque cada vez que ele aumenta os juros, a impressão que o risco aumenta e pressiona mais. Então você tem uma situação muito difícil, muito complicada. Isso aqui eu acabei de passar por isso. Bom, sempre que vocês verem uma coisa de mercado, saiba que alguém do mercado tenta influenciar esses preços, esse movimento. Se você conseguir, por exemplo, porque a gente tem uma impressão, às vezes, de que o cara do mercado ele ganha quando sobe. Não é verdade. O cara do mercado ele opera para ganhar quando sobe e quando perde. É perfeitamente possível você ganhar muito dinheiro com as ações caindo. Isso são operações que chamam de derivativos, onde é como se você apostasse no futuro. Então, só para entender um pouco, né, eu não vou entrar nessa parte de finanças, mas só para entender um pouco. Suponha que você tem uma ação, sei lá, da tua empresa lá, vou pensar um nome legal. Organizações Tabajara, em homenagem ao Caceta Planeta. Você tem uma ação da Organizações Tabajara. Essa ação está sendo negociada por R$10 hoje. R$10 é quanto se negocia essa ação. Eu olho para você e faço o seguinte negócio. Cara, vamos fazer um negócio? Daqui a um mês, você me vende, eu compro, eu sou obrigado a comprar de você 1.000 dessas ações por R$12. Por R$12. Então a gente faz um contrato aqui. Quanto que você me paga para eu fazer esse contrato? Quanto é que você me paga para eu ser obrigado a comprar de você por R$12 essa tua ação que hoje está valendo 10? Então, esse tipo de operação acontece no mercado. E como é que funciona essa operação? Você vai parar e pensar. Se daqui a um mês a ação continuar valendo 10, eu vou ganhar R$2.000. Você vai ganhar R$2.000. Porque eu sou obrigado a comprar de você a 12 e ela vale 10. Ela vale 10. Na realidade, você pode fazer esse negócio mesmo sem ter a ação. Você não precisa ter ação. Você pensa, bom, daqui a um mês o Roberto é obrigado a comprar 12 de mim. Eu vou no mercado, compro a 10, porque ela está valendo 10. Então eu vou lá, compro a 10 e vendo para o Roberto a 12. Ganhei R$2.000. Então, de repente, você está disposto a me pagar 1.000 para ter isso. Então, eu te pago 1.000 e você assume esse compromisso. Você vai se dar bem. Se a ação continuar R$10, você ganhou 1.000 de graça, sem precisar fazer nada. Você ganhou 1.000. Por outro lado, se a ação estiver valendo R$15 daqui a um mês, você perdeu dinheiro. Nota, você não é obrigado a me vender. No exemplo que eu dei, eu que sou obrigado a te comprar. Por isso que você que me pagou, porque eu que assumi a obrigação. Mas, por que você vai me vender a 12 se você pode vender a 15? Se ela está valendo 15? Isso não tem muito sentido. Então você vai dizer para mim, Roberto, eu não vou te obrigar a fazer o que você prometeu, porque não é um bom negócio para mim. Eu prefiro vender a 15 no mercado do que a 12 para você. E aquele valor que você me pagou, você perdeu, e eu ganhei ele de graça. É como se a gente estivesse apostando no valor da ação. Repara que se cair, um ganha. Se subir, outro perde. Então, alguém pode estar ganhando mesmo quando cai. Se eu tenho esse compromisso com você de comprar a 12 daqui a um mês, cara, você quer que a ação caia. Você vai ganhar dinheiro se essa ação cair. Quanto mais essa ação cair, mais você vai ganhar dinheiro, porque você vai poder comprar lá e vender para mim. Porque eu sou obrigado a comprar 12. E esse tipo de operação acontece no mercado o tempo todo, com ações, com commodities, com petróleo, com arroba de boi. Eles estão fazendo essa operação o tempo todo, e operações até mais sofisticadas. Então, se você consegue um jeito, por exemplo, de fazer uma jogada dessas, onde se uma moeda desvalorizar muito, você ganha, há uma tentação gigante de você querer que essa moeda desvalorize. Você forçar a desvalorização dessa moeda. Mas não é fácil fazer isso. Porque, no fundo, quando você quer fazer isso, você está brigando contra um banco central, que geralmente tem bala na agulha. Mas aconteceu. Aconteceu de operadores de mercado descobrirem como é que pressiona uma moeda. E isso começou uma série de movimentos que passou a ser chamado de ataques especulativos. Os ataques especulativos eram isso.
você jogava de forma que você ganhava dinheiro se a moeda desvalorizasse, e aí você começava a pressionar, por exemplo, ameaçando tirar dinheiro no limite. Eu não estou acusando ninguém, não estou evitando nomes aqui. Você pode até plantar notícia falsa no jornal, ou se você é um cara influente, você fica dando entrevista, porque não sei o quê. Então você tem esse movimento. O grande movimento é de uma saída grande do país. Claro que se você der errado o teu movimento, você se deu mal. Você se deu mal. Porque é que nem a minha história da atuação da Tabajara. Se for na outra direção, aí você se deu mal. Bom, esse tipo de um movimento aconteceu. Foi chamado ataque especulativo. Apostavam contra a moeda do país e o país não conseguia segurar a onda. Aqui tem um episódio importante no Brasil. O Brasil, no primeiro momento, em 95, o Brasil conseguiu, na época o presidente do Banco Central, acho que já era o Gustavo Franco, ele foi logo depois, ele disse que tinha um saco de maldade contra o mercado, que era exatamente uma quantidade gigante de reserva em dólares para bancar esse movimento. Em 99 a coisa foi diferente e o Brasil não tinha mais como segurar. Aqui para vocês olharem o que aconteceu entre 97 e 98, quando essa crise bateu ali pela Ásia, você vê que o baht tailandês ele vai de 24,5 para 41, quer dizer, uma grande desvalorização. A rúpia da Indonésia, 83% de desvalorização. O peso filipino, 37,4%. O ringgit da Malásia, 45%. O won da Coreia do Sul, 34%. A Coreia do Sul, que é um país arrumadinho, teve um baque e uma desvalorização de câmbio de 34% em um ano. Então esse é o que se chama de crise dos emergentes. Esse é o que se chama de crise dos emergentes. Começou. Todos esses bancos centrais tinham algum tipo de controle de câmbio, quando não um câmbio fixo. Tinham um compromisso de não desvalorizar, mas não conseguiram. Não conseguiram e teve uma desvalorização gigante da moeda. Em 98, essa crise chegou na Rússia. Então, vai pegando aqui a turma da Ásia. Em 98, chegou na Rússia. O México já tinha sentido a pancada em 95. Foi nessa época que eu disse que o Brasil estava pronto e se defendeu. O México sentiu essa pancada em 95. Ora, os emergentes da Ásia, pancada, desvalorização gigante, de 34%. A menor foi na Coreia, 34%. Na Rússia, México já tinha levado a pancada dele, na época ele estava muito bem com os Estados Unidos, aquele negócio de aproximação, álcool, os Estados Unidos, que é o dono do dólar, ajudou a segurar. Era óbvio que as pessoas iam olhar para o Brasil e para a Argentina e dizer, agora falta vocês, ô bonitões. A América Latina está na vez de vocês. E o México já foi, então os alvos bons agora, Brasil e Argentina. Então quando você vai chegando em 98, 98 foi o ano que eu entrei no IPEA, então eu acompanhei isso já atuando profissionalmente e tal. Não era mais uma questão de se a crise chegaria por aqui, mas quando chegaria. Era inevitável que essa crise ia chegar aqui. Por que isso? As pessoas começaram a esperar essa desvalorização com muita força. Independente de ter tido o ataque ou não. O simples fato de ter acontecido na Ásia já trazia essa expectativa de acontecer no Brasil. À medida que as pessoas pediam cada vez mais juros para poder vir para cá, com medo da desvalorização, o Banco Central tinha que pagar cada vez mais juros. A Selic foi para o espaço. Nesse processo, a dívida começa a subir muito. E aí as pessoas começam a ficar mais assustadas ainda. Então aquele ciclo cruel estava acontecendo no Brasil, como aconteceu na Argentina. Então aqui está para vocês, em 97, 99... isso aqui é a Selic. Olha os picos que ela dá. Ela passa de 40%. Ela passa de 40%. Isso nunca mais vai acontecer. Isso nunca mais vai acontecer. Aí tem esse aumento aqui, que eu acho que é logo depois da eleição, o Fernando Henrique facilitando a vida aí do Lula. Mas ainda assim o Meirelles dá uns solavancos para cima e assim o Meirelles consegue estabilizar de novo o Brasil. Não sei o que é. Eu acho que o Meirelles foi um grande presidente do Banco Central, na minha avaliação. Mas olha os picos aqui. É exatamente esse momento onde as pessoas estão olhando para a Ásia, as pessoas estão olhando para a Rússia, as pessoas estão olhando para todo lado e ficando muito apreensivas, Quer dizer, é um momento complicado. E aí, com essa lógica de pedir expectativa de câmbio, eleva juros pressionam a inflação, isso foi saindo de controle. Eu lembro até que nessa época tem aquela revista inglesa, The Economist,
que é uma revista importante, né? É uma revista acadêmica, mas é uma revista muito lida por pessoal de mercado, pessoal de governo, quem se interessa por economia. Ela fez uma reportagem sobre o Brasil, que ela dizia assim, ninguém deve duvidar que o Gustavo Franco, né, o Mr. Franco, ele vai fazer o que for preciso para evitar a desvalorização do real. Ninguém deve duvidar disso. O Gustavo Franco não vai aceitar a desvalorização do real. Porém, não tenha certeza que ele fica muito tempo no cargo. Que foi exatamente o que aconteceu. O Gustavo Franco não abriu mão, ele brigou até o fim, mas num certo momento ele saiu do cargo, porque era impossível, ou pelo menos foi a leitura da época, continuar defendendo o real. Não tinha mais como o buraco, não tinha mais como elevar juros para defender, as reservas estavam ameaçadas, e aí isso aconteceu no começo de 99. Para gravar 98 era ano eleitoral, pode ter pesado o Fernando Henrique não querer antecipar um movimento desse tipo, porque tinha o Fernando Henrique era muito a força política do Fernando Henrique estava muito associada ao controle da inflação. Então há esse tipo de especulação, tanto que já em janeiro de 99, eu acho que, salvo engano, o Tasso Genro do PT queria o impeachment do Fernando Henrique sob estelionato eleitoral, dizendo que ele tinha enganado a população. Esse é um momento muito complicado, mas de fato aquela política não tinha mais como segurar essa pancada que vem que está lá na Ásia, que passa pela Rússia. Eu lembro que eu estava num encontro, vocês eram de pé, era um encontro no Rio, mas era um encontro internacional. E quando chegou na Rússia, quando a Rússia desabou, um dos responsáveis pelo encontro entrou na sala, era diferente para a praia, o hotel, ele chegou na sala e disse assim, pessoal, vamos parar de discutir economia, vamos para a praia que a economia acabou. O mundo acabou de acabar, a Rússia desabou. Então era um pouco esperado que ia chegar no Brasil. Como eu disse, não era uma questão de se, e sim de quando. E cada vez esse senso de mais perto, e aí chegou no começo de 99. O câmbio não dava mais para ser âncora para o real, não tinha mais como fazer essa relação, o câmbio ia desvalorizar muito, como de fato desvalorizou. E isso trouxe o risco, né, a volta da inflação passou a ser um grande fantasma para a sociedade, e para o governo também, já que teria sido fatal. Eventualmente, Fernando Henrique não foi reeleito e o PSDB nunca mais ganhou uma eleição presidencial. Isso aconteceu de um jeito ou de outro, mas talvez ele ficasse ainda numa situação pior se tivesse perdido o controle da inflação. Era preciso fazer alguma coisa, só que ninguém sabia o que fazer. Ninguém sabia muito bem como que esse impacto do câmbio ia passar para os preços, para a inflação, como é que ia ser possível controlar a inflação. A solução veio por meio do tripé macroeconômico. Não foi tão simples assim, não. De fato, primeiro, quando saiu o Gustavo Franco, entrou o presidente do Banco Central, o Francisco Lopes, que ele botou um mecanismo que a ideia era o seguinte, as bandas iam se ajustando, né, o câmbio estava numa banda, então ele tinha que ficar aqui. Aí as bandas iam se ajustar, já tinha até tido, mas ela ia se ajustar à medida do próprio movimento do câmbio. Aí virou banda diagonal endógena, que foi uma coisa que ninguém entendeu o que era, até hoje ninguém sabe o que era, porque também nunca foi implementado, porque houve uma confusão, CPI, toda aquela confusão que a gente já conhece, ele saiu do Banco Central e no lugar dele entrou o Armínio Fraga, e o Armínio Fraga trouxe essa ideia de tripé macroeconômico, que consistia numa meta de inflação, câmbio flutua, não tenho mais compromisso com o câmbio, e o superávit primário como um compromisso para garantir essa parte fiscal, que eu já falei lá nos outros vídeos do site, da importância disso para estabilizar a economia. O tripé foi a base da política macroeconômica de 99 até 2011, então foram muitos anos de tripé, passando pelo segundo governo do Fernando Henrique e os dois do presidente Lula, eles seguiram o tripé. Em 2011, o tripé começou a perder o posto dele com a chegada da nova matriz econômica, ou entre aspas aí, não oficialmente, porque nunca foi uma coisa oficial de fato, assim, do governo dizer, estamos abandonando o tripé. Mas era perceptível de que não tinha mais essa ideia do câmbio tem que flutuar, vai para onde for. Começa uma preocupação que o câmbio muito valorizado pode prejudicar a indústria. O superávit primário, embora ainda existisse, também tinha perdido um pouco da importância dele. E essa ideia que a política monetária só olha a inflação também passou a ser desafiada, cada vez mais o Banco Central se preocupando com emprego e outras
variáveis, o que é estranho, porque o desemprego andava até baixo na época. Mas, então o tripé balançou com a nova matriz, nós vamos tratar disso mais na frente. Exatamente as razões dessa mudança nós vamos discutir nas próximas unidades, inclusive detalhar o tripé, isso acontece nas próximas unidades. Bom, resumindo aí essa unidade, então, terminando a unidade, na década de 80 a economia brasileira colapsou, nós mostramos o colapso, mostrando todos os gráficos, mostrando todas as questões. A parte real estagnou e a inflação descontrolou. Pior dos mundos, o inferno da macroeconomia. No meio da crise econômica, o Brasil ainda tinha que reconstruir a democracia depois de mais de 20 anos de um regime militar autoritário, né, de uma ditadura, tomando conta do país, com direitos políticos suspensos, direitos individuais suspensos, direito de eleição restrito, um negócio muito complicado. Então você tinha o desafio, você estava no inferno macroeconômico, a economia completamente estagnada, né, década perdida, com a inflação descontrolada, você estava nesse inferno macroeconômico. Não, essa é a unidade da inflação, agora eu estou querendo entender. Na próxima unidade, nós vamos voltar para os anos 80 aí falando de reformas e consenso de Washington, reformas e tal. É porque naquela hora que eu falei, deu uma confusão na minha cabeça. Essa nossa unidade é de inflação, aqui, plano de estabilização. Então, o tripé vai para outra com mais detalhes, porque na próxima a gente volta no tempo para olhar o lado real da economia. Aqui a gente só olhou o lado, a gente focou muito no lado nominal da inflação. Depois a gente volta para olhar o lado real, que é importante também. Bom, então você estava nesse inferno macroeconômico, mas você também estava com esse desafio político gigantesco de reconstruir a democracia. E aí o combate à inflação foi eleito o principal objetivo. Para combater a inflação foram usados uma série de planos conhecidos como choques heterodoxos. A marca comum, mais importante, de destaque era o congelamento. A sequência de choques heterodoxos foi incapaz de controlar a inflação, como nós vimos, ela cada vez voltava mais forte. A economia entrou em uma trajetória de hiperinflação e a crise continuou. A década de 80 passou a ser chamada de década perdida. Em 94, o Plano Real finalmente conseguiu estabilizar os preços. No lugar do choque heterodoxo e congelamento de preços, o Plano Real buscou uma mudança de regime, no sentido lá do Sargent, né, mudar o regime. A crise de 99 ameaçou o Plano Real e forçou a adoção de um novo regime de política econômica que ficou conhecido como tripé macroeconômico. O tripé conseguiu com solavancos, mas o tripé conseguiu preservar a estabilidade macroeconômica. Bom, com o controle da inflação, a prioridade agora era a retomada do crescimento, combate à pobreza e desigualdade, não necessariamente nessa ordem, né? Mas era a prioridade que vinha pela frente. Essa então, é onde eu paro essa unidade. Na próxima unidade, a unidade 4, nós vamos voltar um pouco no tempo, porque aqui a gente olhou muito para o lado da inflação, está preocupado com a inflação, porque era o grande desafio, e agora nós vamos para o lado real, a preocupação com o crescimento e as estratégias de crescimento. Nós vamos falar do consenso de Washington e de todas as reformas que foram ou realizadas ou tentadas aqui no Brasil para retomar o crescimento. Então, é meio que um vai e volta, mas é porque foi o jeito que eu achei porque se você mistura inflação, ia ficar muito, muito ruído. Então, e mais ou menos como os anos 80 foi só de briga da inflação, que só foi resolvida nos anos 90, também a discussão de reformas não era tão importante nos anos 80, porque só se falava de inflação, reformas para crescer. Então, é meio que agora nós vamos falar dos anos 90, mesmo já tendo dado uma beliscada nos anos 90 para falar do Plano Real. Ok? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. No próximo vídeo, na nossa unidade 4, vamos falar das reformas, dessa época das reformas, depois das contra-reformas, da reversão. Nós vamos chegar no governo Lula, vamos chegar ali no governo Dilma. Então, estamos chegando perto para finalmente a gente poder discutir legal a economia da agora, que na verdade, o legal, eu acho, interessante do curso é discutir a economia da agora, mas a gente tem que botar as peças no lugar, senão fica conversa de maluco. Joia, então, muito obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo.